E aí pessoal, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o movimento mais simples que temos na física, que é o movimento uniforme. Vem comigo! Bom pessoal, agora que você já sabe calcular velocidade e aceleração médias, a gente pode começar o estudo dos movimentos aqui na física. E o primeiro deles é o mais simples, que é o movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele em que a velocidade é constante no seu módulo, tá bom? Ele pode variar a direção e pode variar o sentido e ele vai continuar sendo uniforme se o módulo for constante, se a velocidade for constante em módulo. Então, só relembrando aqui, a gente sabe que a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Mas o que é variação? Esse delta aqui. Bom, o delta S vai ser o S, que a gente vai chamar, que é o espaço final, menos o S0, que a gente vai chamar, que é o espaço inicial. A mesma coisa para o tempo. O tempo, a variação dele, é o tempo final menos o tempo inicial. Então, o que a gente pode fazer é, em vez de escrever ΔS e ΔT, é substituir por o ΔS, S menos S0, e o ΔT, T menos T0, de forma que a velocidade média também vai ser igual a S menos S0 dividido por T menos T0. Só que quando a gente está analisando o movimento, normalmente o início dele é o início que a gente coloca no nosso tempo. Então o T0 normalmente não vai fazer sentido para a gente, tá bom? Então ele vai sempre ser igual a zero. Qual que é o momento que o cronômetro começou a girar? 0 segundos, então a gente não vai considerar esse T0, ou seja, a velocidade média vai ser igual a S menos S0 dividido por T. Olha só, galera, com isso aqui a gente vai chegar no que a gente chama de função horária do espaço, tá bom? O que a gente vai fazer? Esse T está dividindo todo mundo desse lado da fração, então eu vou pegar ele e vou passar multiplicando a minha velocidade média. Mas olha só, velocidade média, no movimento uniforme a velocidade não é constante, então em vez de usar Vm, eu vou usar simplesmente V, porque ela sempre vai ter o mesmo valor. Então eu peguei o tempo e multipliquei o V, eles vão ficar desse lado da equação aqui, tá bom? Então eu tenho V vezes T é igual a S menos S0, certo? Só que eu não quero ter esse menos S0 desse lado. Eu vou pegar esse menos S0 e vou jogar para o outro lado da equação e só trocar, então, os lados da equação. De modo que eu tenha S, que ficou desse lado da equação, vai ser igual a S0, que estava negativo, ficou positivo. Então, S0 positivo mais V vezes T. Pessoal, isso é o que a gente chama da função horária do espaço, tá bom? Por que a gente chama de função horária do espaço? Porque o espaço, S, varia em função do tempo, tá bom? Olha só, velocidade no meu movimento uniforme é constante, isso aqui não varia. O espaço inicial é a posição de onde o corpo saiu, então não varia, um lugar constante. Até onde ele vai, aí isso pode variar, se eu cortar o movimento no meio, ou se eu dobrar o meu movimento. Esse espaço final pode variar, que é onde ele vai chegar. Mas de onde ele saiu, isso não muda. Então, S0 e V são constantes, então a função aqui, o que vai variar aqui é o espaço final e o tempo que eu deixei esse cara rolando, e eles vão variar em uma proporção sempre constante, tá bom? Um vai depender sempre do outro. Quanto mais tempo, o meu espaço aqui vai variar de uma forma. Quanto mais espaço eu quiser, o tempo também tem que variar de outra forma. Então é assim que funciona. Bom, só relembrando aqui então, o meu módulo, para ser movimento uniforme, ele tem que ser um módulo constante, tá bom? Isso aqui tem que ser constante. Só que a direção e o sentido podem variar, tá bom? Isso aqui vai estar mais relacionado com o tipo de trajetória do que, de fato, com a intensidade da velocidade. Eu tenho, por exemplo, o movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? É quando direção e sentido não mudam. A trajetória é retilínea, tá bom? E o que é, por exemplo, o movimento circular uniforme? É que a direção e o sentido
vão mudar. Então eu tenho vários tipos de movimento uniforme, tá bom? E o que caracteriza todos eles é apenas que o módulo seja constante, direção e sentido não. Eu estou especificando isso, eu estou falando bastante disso, porque a gente sempre tem que analisar a velocidade com uma grandeza vetorial. Então, temos que analisar essas três coisas. Então, funciona dessa forma, independente se é movimento retilíneo uniforme ou se é movimento circular uniforme, essas fórmulas aqui vão funcionar para a gente, tá? E principalmente essa aqui é muito interessante, que gera um gráfico do movimento uniforme, que é o assunto da nossa próxima aula. Eu te vejo lá.